Isaías capítulo 6. Abra sua Bíblia lá, Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. Nós vamos fazer essa leitura nesse momento aqui. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. Encontre na sua Bíblia aí, mesmo assentado como você está, mas com toda atenção, acompanhe aí a leitura desse texto. Isaías 6, versos de 1 a 8. O texto diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Este é um dos mais belos textos que nós temos na Bíblia, que descrevem essas visões de Deus, né? Segundo esse relato de Isaías, justamente no ano em que o rei Uzias morreu, no ano em que Judá, o reino de Judá, perde o seu rei, bem neste ano, o profeta tem uma visão celestial, uma visão de Deus, né, no céu. Esse rei, o Uzias, ele reinou 52 anos em Judá. Havia uma estabilidade no reino. Então a perda dele era muito significativa. E obviamente, se Isaías está citando que esta visão foi bem no ano da morte, significa que esta morte é importante e a visão no ano da morte é importante. Se você ler 2 Crônicas 26, 16 a 21, vai dizer que Uzias morreu vítima de lepra. E esse evento marcou Isaías de tal forma que ele entende que naquele ano ele ter uma visão de Deus é algo extremamente importante. O verso 21, 2 Crônicas 26, vai dizer que assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Isso ocorreu por volta de 740 a.C., né? Então, no ano em que o rei morreu, excluído da casa do Senhor, Isaías se vê na presença de Deus, tendo uma visão de Deus. Então é um momento histórico, um momento importante. E naquele ano difícil para o reino, do qual esse profeta Isaías fazia parte, essa visão que ele tem faz um resgate de quem Deus era e quem Deus é até hoje, né? O que eu queria pensar nessa noite com os irmãos aqui é como que Deus é visto por Isaías. Obviamente um texto como esse tem muitas lições a nos ensinar, mas eu queria fazer um recorte nessa noite aqui pensando assim, como que Isaías vê Deus naquele momento ali. Em primeiro lugar, Isaías vê Deus acima de tudo. Olha a descrição que ele faz no versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e ainda diz que a aba das vestes de Deus enchia o templo. A forma
como Isaías descreve essa visão de Deus, não apenas aponta Deus como rei. Claro, toda vez que você ouve dizendo assim, estava sentado num trono, você pensa, é um rei. Mas ele não se ocupa em descrever a sua visão apenas apontando Deus como um rei, mas diz que o trono sobre o qual Deus estava sentado é um trono alto e exaltado. Transmite a ideia de que Deus está no topo, né? Essa ideia de que Deus está acima de tudo, no mais alto lugar. É isso que Isaías quer descrever. Está dizendo, quando eu vi Deus no ano da morte do rei Uzias, eu vi Deus no mais alto lugar, que é o lugar de Deus. Deus está no topo. Parece que Isaías tem diante de si uma percepção nova, ou pelo menos uma percepção necessária para aquele momento. No ano da morte do rei Uzias, onde o reino de Judá, depois de 52 anos de estabilidade, entra em crise, é necessário olhar para Deus e perceber que Deus está no topo. Ou seja, no lugar mais alto, no mais absoluto controle, Deus é rei, apesar da situação que o país vivia. Eu acho que há momentos na nossa vida em que nós precisamos resgatar essa percepção de que Deus é rei. Deus está acima de tudo, assentado num trono, que está num alto e sublime lugar, né? Eu sei que é muito mais fácil dizer isto do que viver isto. Mas no ano da morte do rei Uzias, Isaías tem essa visão de Deus. Deus está sentado num trono alto. Isaías está entendendo que a história do povo, a história de Judá, a sua própria história, está correndo por baixo desse trono. O trono está em cima, nossa vida está aqui embaixo. Deus está no mais absoluto controle de tudo que acontece aqui embaixo. Importante pensar nisso. Deus está acima de tudo, né? Deus acima de tudo. É assim que Isaías vê. Uma outra parte da visão de Isaías é Deus mais puro que todos. Versículos 2 e 3 dizem assim: acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, terra inteira está cheia da sua glória. Na visão de Isaías havia anjos. Cada um deles, diz o texto aí, tem asas. E esses chamados serafins no texto, eles cantavam a santidade de Deus. Essa é a letra, né? É o canto deles. Eles não falam de outra coisa. Eles só falam o quanto Deus é puro. A ideia é que a pureza de Deus está em destaque na cena. Deus é um Deus puro, mais puro que todos. Os versos 4 e 5 são um registro do que aquela visão da pureza de Deus provoca em Isaías. Vai dizer que ao som das suas vozes, das vozes dos serafins, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Aí é interessante que diz assim: então gritei. Isaías diz: eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Diante do grito dos anjos, Isaías grita. Só que os anjos gritam a santidade de Deus. Isaías grita a sua falta de santidade, né? A sua impureza. Isaías estava percebendo que naquele momento, diante de um Deus tão puro, o ser humano é impuro. Não há nada mais puro que Deus. Ninguém é mais puro que Deus. Você já deve ter ouvido uma frase, né? Quando olha
uma criança fazendo alguma coisa, diz assim, ó, tem coisa mais pura que uma criança? Tem, né? Tem. Deus é mais puro que uma criança. Ninguém pode ser mais puro que Deus, nem uma criança. Deus é santo. É mais puro que todos. E essa pureza de Deus nos faz perceber o quão impuro nós somos. Você pode se purificar, mas se você se aproximar de Deus, você se sente impuro ainda. Porque ninguém pode ser mais puro do que Deus. Isaías vê um Deus assim. Em terceiro lugar, Isaías vê Deus presente em todo lugar. Verso 3 termina dizendo assim: a terra inteira está cheia da sua glória. Na sua visão, Isaías é lembrado de que a terra está repleta da glória de Deus. Seria natural, né? Naquele contexto ali de Isaías, quando o reino em que ele vive está instável, quando a vida não anda fácil, quando as coisas estão difíceis, é natural pensar assim: onde que está Deus? E a visão responde isto. A visão está dizendo: Deus está presente em todo lugar. Todo lugar. A terra está cheia da sua glória. Seria natural também, como Isaías está numa visão celestial, pensar assim: o céu está cheio de Deus. Mas na sua visão o céu aponta para a terra e diz: a terra está cheia de Deus também. Não é só o céu que tem toda a manifestação de Deus, mas o texto se propõe a dizer que a terra inteira pode contar com as manifestações de Deus. Deus se faz presente em todo lugar. É um resgate que Isaías precisava fazer naquele momento, nós precisamos fazer também. Entender que esse Deus, o Deus que está no topo, o Deus que é mais puro que todos, é o Deus que está presente em todo lugar. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas há uma quarta parte ainda dessa visão de Isaías, né? Isaías ainda vê Deus preocupado com todos. Versículos 6 a 8 dizem assim: então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou envia-me. Eu não sei se você consegue entrar nessa visão de Isaías e perceber a proporção do que estava acontecendo ali. Mas Isaías, a semelhança de João no Apocalipse, ele está numa visão celestial. Quando fala que as abas das vestes de Deus enchem o templo, não é o templo em Jerusalém, é o templo celestial. A Bíblia retrata isso várias vezes. Existe um templo de Deus lá no céu, onde Deus fica. Não é chamado de palácio como se fosse de um rei, de um soberano, mas é chamado de templo, um lugar sagrado, santo de Deus. Então Isaías é uma espécie de visitante, ele está ali. E ele começa a ver então tudo aquilo lá, e naquela visão dele, Deus está no topo, sentado no trono, tem serafins em volta dele, que voam para lá e para cá e cantam, dizendo que Deus é santo, santo, santo. Isaías vê aquilo e diz: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Sou um pecador. Existe uma beleza no texto, né? Versículo 6 diz assim: então um dos serafins voou até mim. Tenta se colocar no lugar de Isaías. Você está olhando, contemplando, que coisa maravilhosa, né?
Deus ali, aqueles anjos em volta dele. Aí de repente um dos serafins voa na minha direção, ele vem para mim. E esse serafim vem até mim, diz que ele vem com uma brasa viva. E ele diz para mim assim: ela tocou a sua boca, você está sem culpa agora, está perdoado. Já imaginou? Deixa de ser uma contemplação, passa a ser uma experiência. É Deus preocupado com todo mundo, né? O Isaías está ali como profeta representando o povo de Judá. Uma visão maravilhosa. E diz que tudo que é de mais sagrado que ele está vendo, que são serafins cantando a santidade de Deus, vem na direção dele e diz assim: você está perdoado. Mais que isso, o Deus que está acima de todos, que é mais puro que todos, que está presente em todo lugar, diz que esse Deus, que então ele diz que ele ouve a voz de Deus, e Deus está dizendo assim: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías percebe que Deus quer ir. Deus quer ir para algum lugar. E Isaías entendeu naquela visão dele que Deus queria vir aqui na terra, né? E Deus está perguntando: como que eu posso ir lá? E naquele momento Isaías está dizendo: eu estou aqui, me envia. Eu posso ir pelo Senhor lá. Mas percebe que é um movimento de Deus em direção ao homem. Deus preocupado com todos. Deus querendo se aproximar do ser humano, purificá-lo, estar com ele, né? Quem vai por nós? Isaías diz: olha, eu estou aqui, pode me enviar, eu vou. Que Deus nos abençoe nessa noite, que você pense um pouco nisto, nessa visão maravilhosa que Isaías teve. Deus acima de todos, Deus mais puro que todos, o Deus que está presente em todo lugar, mas um Deus que se preocupa com todos. Está querendo salvar o ser humano, que se movimenta na nossa direção. Quer usar pessoas como usou Isaías, e quer usar a mim e a você também. Pense nisso. Pense como que você pode, nesta noite, fazer um resgate dessa visão de Deus. Ser relembrado disso. Quem Deus é. E o que Deus é. O que isso pode mudar na sua vida nesta noite aqui. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças pela visão que Isaías teve, visão esta preservada, registrada nas Escrituras Sagradas. Nela podemos meditar, refletir nesta noite, e nós somos desafiados, ó Deus, a mais uma vez olhar para o Senhor, perceber que o Senhor está no lugar mais alto, lá no topo, no controle de todas as coisas, visão absoluta de tudo. Obrigado, ó Deus, por isso. Obrigado, ó Deus, porque apesar desse lugar de glória onde o Senhor está, o Senhor cercado por santidade, o Senhor ainda assim está preocupado com o ser humano. O Senhor ainda assim, ó Deus, faz um movimento na nossa direção. Obrigado, ó Deus, por o Senhor estar presente em todo lugar. E nós queremos, ó Deus, neste final de ano, experimentar das tuas manifestações nesta terra, ser canal de bênção nas mãos do Senhor. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa ser conosco e nos abençoar, para que
olhando para esse texto mais uma vez, possamos, ó Deus, nos sentir confortados. Porque apesar dos problemas que nós temos tido nesta terra, o Senhor está soberanamente reinando. E nós te agradecemos por isso. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.